Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nesse vídeo, nós estamos ainda falando sobre instrumentos derivativos e mercados derivativos. E nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre o preço de um derivativo financeiro. Só relembrando, você já sabe, está cansado de saber o que é o payoff de um derivativo, que é uma função randômica e que determina ao longo do tempo qual que é o resultado financeiro que quem é o dono daquele derivativo vai ter. Você lembra disso? Se você não lembra, volta lá nos vídeos anteriores. E além disso, nós vimos também alguns exemplos de payoffs. Nós vimos esse exemplo que era o contrato forward, vimos esse exemplo, eu vou falar depois em outros vídeos em detalhe, você já sabe disso. O que é cada um desses tipos de contrato, forward, as opções, mas nós vimos como exemplo o payoff do contrato forward, do contrato da opção de compra, né, da call, da opção look back e da range note. Então, se você está com dúvida, é importante você voltar lá, assiste de novo, que esse conceito é fundamental para essa aula. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o preço de um contrato derivativo financeiro. Então, nos casos mais simples, o que são os casos mais simples? São derivativos cujo payoff não depende da trajetória do preço do underlying durante a vigência do contrato. O que eu estou falando aqui? Lembra? Nós vimos exemplos de payoffs em que o que eu ia receber lá no vencimento, por exemplo, depende da trajetória que o preço do meu underlying seguiu. A gente viu exemplos, né? O forward e a call option, né? A opção de compra, que o meu payoff só depende do valor que termina o preço aqui, o preço do meu underlying. E os outros dois exemplos que a gente viu, a look back option e o range note, eu vi que o quanto eu ia ganhar dependia da trajetória que aquele preço tinha seguido. Então vamos lá. No caso mais simples, em que o meu payoff não vai depender da trajetória que esse preço do underlying seguiu, esses são os chamados casos mais simples, o preço do meu derivativo num determinado instante de tempo, então calma, só para você entender isso, o preço do derivativo num instante de tempo, ele é diferente do payoff. Veja bem, o payoff é quanto eu vou receber ou ter que pagar pelo fato de eu ser dono daquele contrato. Quando o contrato vencer ou ao longo do tempo, o payoff me diz quanto que eu tenho que pagar ou quanto que eu tenho que receber. Agora, o preço do derivativo significa quanto que eu tenho que pagar para ser dono daquele contrato. Lógico, né, que se o meu payoff vai indicar que eu posso receber muito, para eu ser dono daquele contrato vai custar mais caro do que uma situação em que o payoff me mostra que eu posso receber pouco. Inclusive, tem situações em que o payoff mostra que você pode ter que pagar muito. Então, para você ser dono daquele contrato, eventualmente você até pode ter que receber para ser dono daquilo, né? Uma situação meio patológica, mas pode acontecer. O fato é, uma coisa é o quanto eu vou ganhar pelo fato, ou quanto eu vou ter que pagar pelo fato de ser dono daquele contrato. Isso é o chamado payoff do derivativo. Outra coisa é o preço do derivativo, que é quanto eu pago para ser dono daquele contrato. Isso é o preço do derivativo. E como quando você vai na loja e compra um carro, no primeiro dia da vida do teu carro, no T0, ele tem um preço. Ao longo do tempo, até quando você não quer mais seu carro, ao longo de todo esse tempo, você pode querer saber qual é o valor, qual é o preço do seu carro, se você quiser vender ele no mercado. Então, o teu carro tem um preço no primeiro dia, ao longo do tempo, até o último dia de vida lá do teu carro. Um contrato derivativo financeiro é a mesma coisa. Ele tem um preço no dia que ele começa, ele tem um preço ao longo da vida dele, que vai mudando, é uma função V de T, e ele tem um preço no vencimento dele. Óbvio, o preço do derivativo está relacionado ao payoff, mas são coisas diferentes. Então, voltando aqui, nos casos mais simples, em que o meu payoff não depende da trajetória seguida pelo preço do meu underlying, então o preço do meu derivativo num instante de tempo T qualquer
durante a vida do contrato, desde o início até o vencimento do meu contrato, esse preço é uma função que depende do instante de tempo onde eu estou, obviamente, né? Então, um contrato que está logo no começo tem um preço diferente do contrato que está lá no final. Então, o preço do meu derivativo vai depender do tempo e vai depender do valor, do preço de mercado, do valor de mercado do meu underlying naquele instante de tempo T. Então, ele vai ser o preço do meu derivativo vai ser uma função matemática do instante de tempo em que eu estou, que é o instante de tempo T, e do preço do underlying naquele instante de tempo T. Isso quando é o caso mais simples, que o meu payoff não depende da trajetória seguida pelo preço do underlying. Agora vamos lá. Casos mais gerais, casos mais complicados. O meu payoff depende da trajetória seguida pelo preço do underlying. Lembra lá do caso da nossa opção look back. Então, quanto eu ia ganhar aqui, eu tinha que ver qual que era a trajetória seguida pelo preço, eu ia pegar o máximo valor e era esse máximo valor que me interessava para calcular quanto que eu ia ganhar aqui. Então, nos casos mais gerais, o preço do meu derivativo, ele depende também do tempo. De novo, o meu contrato derivativo começa no instante de tempo T0, ele expira, ele termina, ele vence na data Tzão e eu estou numa data T qualquer aqui no meio. Eu quero saber qual que é o preço do meu derivativo nessa data T. Então é claro que o preço nessa data, se alguém quiser comprar de mim esse contrato, se eu quiser vender ele no mercado, ele vai ter um valor que vai depender do instante de tempo em que eu tô, se eu tô mais próximo do vencimento ou se eu tô mais próximo do início, isso afeta. Só que agora, como o meu payoff depende da trajetória seguida pelo preço do underlying, então o valor do meu derivativo nesse instante também vai depender do meu histórico de preços do underlying. Por isso que agora o meu preço do derivativo ele vai ser uma função que depende do tempo e do meu histórico de preços, desde T0, que é quando começou o contrato, até o instante onde eu estou. Quer entender um pouco melhor isso? Dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu vou desenhar. Ó, imagina aquela sua opção lá, look back. Então, o teu underline, ele vai seguir lá uma trajetória X qualquer. E aí eu cheguei num determinado instante de tempo aqui, e aqui é o vencimento do contrato, é a data Tzão. Então eu cheguei nessa data T aqui e eu quero vender esse contrato. Ou imagina que alguém chega para mim e quer comprar o contrato de mim, tanto faz. O fato é, né, e aqui eu estou olhando o preço do underlying ao longo do tempo. Então quando eu chegar aqui, claro que se aqui no vencimento o meu payoff, o quanto eu tenho direito a ganhar, depende do máximo valor que o nosso amigo underline atingiu, nesse caso, eu estou bem na foto, estou bonito, porque o preço do meu underline foi lá para cima. Então é claro que o meu contrato aqui vai valer mais do que, por exemplo, olha essa outra situação. Imagina que o mesmo contrato, tudo igualzinho, só que a trajetória que o meu underline seguiu foi essa outra aqui. Eu não sei o que vai acontecer lá no vencimento, mas é claro também que nesse instante de tempo, se a trajetória foi a verdinha, eu estou numa situação melhor do que se a trajetória foi a laranja, porque o preço máximo que já foi atingido já me dá uma boa segurança de que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. O laranja, de repente, não atingiu um valor tão alto, não é tão bom. Então é claro que o contrato na data T vai ter um valor que depende da data e depende do que aconteceu até esse instante. Isso é a tal da história, o meu histórico de preços, tá certo? Então eu tenho duas situações. Os casos mais simples, que o preço do meu derivativo é apenas uma função do tempo e do preço do underlying na data que eu estou falando, e os casos mais complicados, que o preço do meu derivativo é uma função do tempo e do histórico de preços até aquele instante. Bom, então, em Financial Engineering, um problema muito importante que nós tratamos lá é justamente calcular o preço
de contratos derivativos. Nesse vídeo, nós vimos o que significa o preço de um contrato derivativo financeiro e como esse preço pode variar se o seu payoff depende ou não depende da trajetória do preço do underlying. Mas, por enquanto, nesse vídeo, nós estamos falando só sobre o conceito do preço de um contrato derivativo. Em vídeos futuros, tanto nesse próprio curso como em outros cursos que eu vou criar, nós vamos aprender todo o ferramental matemático para poder calcular, dado o payoff do produto financeiro derivativo, qual é esse preço. Nesse vídeo nós estamos falando apenas do conceito, que é um conceito fundamental, que é o preço de um derivativo, e você precisa saber bem a diferença entre isso e o que é o payoff do derivativo. E no próximo vídeo eu vou explicar qual é o preço do derivativo para uma situação muito específica, que é quando o contrato vence. Então, na situação em que o Tzinho é igual a Tzão, ou seja, no vencimento do contrato, eu já vou conseguir te dizer qual é o preço do derivativo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até lá!